Aqui estamos, continuando a leitura do livro Voo da Esperança, livro inspirado pelo espírito de Alberto Santos Dumont, pelo médium Voine Figner Sacchetin. Capítulo 3. A Justiça ordena parar. A vida continuava, assim como continuava a marcha daquele rolo compressor impiedoso, ensanguentando os campos da Gália. Quem visse uma dessas batalhas, com a balbúrdia e o desespero regados a ódio, não perceberia o que se passa do outro lado, além da vida física. O ódio do lado de lá manchava de negro e sangue o céu espiritual. A ventania era um grito de dor e desespero. Espíritos cujos corpos caíam com as cabeças decepadas ou com os corações dilacerados por lanças, urravam como animais selvagens, emitindo palavras de dor e sofrimento que poucos seres humanos vivos seriam capazes de reproduzir. Quando um dos leões caía ferido, espíritos empurrados por uma raiva sem limites o atacavam. Estavam enlouquecidos pela dor de ver filhas e esposas sendo esmagadas pelas patas treinadas dos fogosos cavalos, ou vidas sendo dizimadas por pesadas lanças e espadas. Quando partiam, após os ataques, nuvens de fumaça se enovelavam no ar, pois para finalizar a destruição, corpos feridos ainda vivos eram transformados em tochas humanas que ardiam em sofrimentos terríveis. O tempo, lento e inexoravelmente, rolava na ampulheta dos destinos. Era madrugada. O inverno começava a lançar na atmosfera flocos brancos, como se fossem montículos de algodão. Eram as primeiras neves do ano no sul da França. Iquios, Acauno e dois outros grupos de estrategistas se reuniram, obedecendo a um centurião romano que viera com ordens de César para atacarem uma cidade-fortaleza na região dos Pirineus. Ele trazia moedas de ouro que dobravam o soldo prometido, em razão do risco de se lutar nas montanhas no inverno. Aproveitariam a surpresa e o relaxamento da guarda. O leão ataca quando a presa não espera. A madrugada começava a pintar o horizonte de vermelho. Uma ou outra mulher acendia os fogões rústicos alimentados por lenha, cortada pelos lenhadores nos bosques ao redor da cidade. A fumaça saía das chaminés, entrecruzando os fumos negros com os blocos brancos de neve no início do inverno. Uma mulher desce as escadas de madeira tosca, carregando uma lata de leite de cabra trazida do estábulo ao lado da casa. Viu, contrastando com as pedras negras da montanha e o fundo branco da neve que começavam a pintar os contrafortes, tremular algo. Conseguiu divisar as cores negra, vermelha e verde que se aproximavam. O coração parecia sair-lhe pela boca, quando, sob a luz fraca que se atrevia a varar as sombras da noite, que se afastava, distinguiu a figura de um leão. Perdeu a voz, petrificada, sem conseguir correr nem gritar. A soldadesca da cidade, confiando no início do inverno, dormia sob montes de feno no celeiro, com as lanças, armaduras e espadas deixadas em repouso em outras construções distantes. Os comandantes Ícneos e Acauno, em um estalo de chicote com o combinado, ordenaram que os tambores começassem a rufar, enquanto o barulho das ferraduras dos cavalos invade a cidade com uma violência feroz. Muitas vezes a surpresa faz mais poderoso o atacante. Não se sabia de onde tochas surgiam. De cima dos cavalos se lançavam o fogo. As casas de madeira, ainda ressecadas pelos ventos do outono, começavam a arder. Os soldados jogavam tochas às dezenas também sobre o feno seco do celeiro, onde dormiam os defensores da cidade. Rapidamente trancavam as janelas, portas e portões pelo lado de fora. A soldadesca foi sufocada e queimada viva. Crianças gritavam, mulheres com lenços de lã cobrindo a cabeça e o rosto caíam das escadas das casas, tentando correr para a praça central. Um velho sem perna, apoiado numa muleta ao descer a escada rústica, rolou arrebentando-se sobre as pedras. O invasor cravava-lhe comprida lança ao peito, dando gargalhadas, fugindo rápido com o cavalo para atropelar uma criança na viela estreita. As patas do cavalo destroçavam-lhe o peito. Na praça, amontoados e morrendo de frio,
Crianças e velhos são separados das mulheres jovens, colocadas em carroções que serviam de prisão. Os outros foram pisoteados pelas patas dos cavalos, obedecendo a ordens de não ultrapassarem a marcha de ataque a outra vila. Os leões não roubam nem armas, nem carros de guerra. O plano era dizimar rapidamente os soldados defensores da cidade. Saem da vila enquanto negros véus de fumaça tapam o sol, que parecia envergonhado ao ver tanto ódio. Do outro lado, no mundo espiritual, os espíritos recém-desencarnados não entendiam o que se passava. Estavam surpresos e chocados. Observamos aqui, meus amigos, façam a parte na história, que a morte como conhecemos não existe. Existe apenas plano físico e plano espiritual. Esses mortos continuavam vivos, entre aspas, do outro lado da vida e também aumentavam o ódio existente no momento, na situação. Eles passavam também a atacar esses soldados aqui e ali, em toda parte onde fosse, com o intuito de vingar do mal que fizeram a si e aos seus. Então, é importante que nós todos entendamos essa situação com uma visão plena dos dois lados da vida. Vamos continuar com o texto. Depois de 2 quilômetros, o batalhão para, esperando os que ficaram para trás. Viu uma fumaça negra subindo, raivosa e injusta. Havia ainda um ataque planejado, mais ou menos a 20 quilômetros, onde pretendiam chegar no início da noite. Seguem por um desfiladeiro que desembocava na cidade, onde hoje se encontra Toulouse, outro local defensor da região ocupada pelos gauleses. Eles seguem por trilhas à beira de abismos, galopando quando possível, caminhando lentamente na maioria das vezes. Chegam à beira de um afluente do rio Ló, que despencava das alturas das montanhas. Junto às águas cristalinas, pearam os animais e mataram a sede. Depois de um breve descanso, Líquios olha as águas caindo de mais de 80 metros de altura e ordena: leões invencíveis, montar! O barulho de botas nos estribos, de espadas e lanças cilintando ferro contra ferro, ecoa nas paredes altas. Mesmo arriscando a vida, ordeno que daqui em diante o trote e o galope sejam velocidade usada. Os carros com as prisioneiras e os alimentos irão mais devagar, enquanto os guias adiantados verificam o caminho. Os leões invencíveis seguem margeando as águas que desaba feroz. Íquios, na frente, a bandeira enrolada à guarda da cela. Logo adiante, a margem do rio se inclinada para as águas, dificultando muito a marcha. O comandante diminui a velocidade da tropa, levanta a mão e grita: a neve começou violenta, precisamos sair daqui rapidamente. De repente, os animais começam a resvalar. Cavalos e cavaleiros vão escorregando nas pedras cobertas de neve. Carros e armamentos, armaduras, alimentos e prisioneiras vão deslizando e são lançados no rio, encaixoeirado. Tudo é arrastado pelo rio em poucos minutos. A violência das águas, batendo loucas contra as pedras pontiagudas do leito e das margens, leva de roldão toda a caravana. A máquina de guerra se destroça. Braços e pernas tentam se segurar nas pontas das pedras salientes. Cavalos e homens são fragmentados rapidamente. Só restou na margem, enroscado na ponta de uma pedra, um pedaço do capote de Íquios. A Senhora Morte, com seu alfanje misterioso, colhia mais de 200 seres humanos, cavalos e bois. Do outro lado da vida, continuava uma batalha diferente, semeada de ódio e urros. Os corpos destroçados libertavam espíritos odientos e enlouquecidos, endividados perante a suprema lei. No rio gelado, fecham-se as cortinas e apagam-se as luzes do palco da história de muitas vidas. Silêncio, silêncio. Meus amigos, e a vida segue, seja em corpo, seja em espírito. Temos que seguir, evoluindo a duras penas para aqueles que são mais rígidos no entendimento da lei de amor e fraternidade. Aguardo todos vocês no nosso próximo capítulo.